a morte viu, filho, sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido na pessoa abrir, e neste homem o homem fez se descobriu. Meu coração me diz o amor da mão, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na graça de Deus, podemos nos encontrar para celebrarmos juntos esta Eucaristia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que concedeu o amor de Cristo. Façamos nosso pedido de perdão a Deus. Reconheçamos com humildade as vezes que não percebemos a presença e a ação de Jesus caminhando ao nosso lado. Peçamos perdão. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus, nosso Pai, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino da glória. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus paz na terra, glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre
queremos, nesta Eucaristia, nós queremos rezar pela saúde de Maria da Conceição Rosa. Queremos também celebrar o dom da vida do Fabrício, do Cristiano, da Geralda de Aquino Sena Moreira. Também queremos rezar pelo descanso eterno de Maria da Silva Santos, Teresa da Silva Andrade, Raimundo, e o 7º dia de Ruth Nicolau Augusto Maciel. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós que ensinamos o seu caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós que ensinais o seu caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai a Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vossa
Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ressuscitou, aleluia. O Pai
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como é saudável ao nosso espírito ver o Senhor, contemplar a sua glória, experimentar a sua presença. E esse tempo pascal é propício à luz
da palavra de Deus que nós vamos escutando para uma leitura orante, uma meditação aprofundada, para o bonito sentido dessa festa que celebramos, fundamental à nossa fé, o tempo em que Jesus ressuscitou e foi se colocando junto aos discípulos na caminhada, reconduzindo-os e reanimando-os à missão, a não desistirem, a não desanimarem. E assim também é para com cada um de nós, em meio aos desânimos, às tristezas e angústias que porventura marcam a nossa vida, a nossa caminhada, nós somos convidados a sentir essa presença do ressuscitado que caminha ao nosso lado. Às vezes é preciso se passar pelas provações, conforme o próprio Jesus ajuda os discípulos a compreender. Não era necessário Cristo passar por tudo isso para entrar na sua glória? Portanto, muitas vezes nós também devemos nos perguntar: será que nós também não precisamos enfrentar as provações, os desafios, para podermos compreender a imensa misericórdia e amor de Deus para conosco, para que assim nós possamos nos abrir ainda mais, de coração ainda mais sincero, para que assim nós possamos nos converter e assim experimentar a glória de Deus? Portanto, nós estamos nesse espírito de comunhão. E ao rezar esse texto, eu os convido também a esse exercício de leitura orante deste Evangelho dos discípulos de Emaús. E assim como o evangelista Lucas quer nos ajudar e nos colocar dentro dessa cena, quando ele revela um dos discípulos, Cleofas, mas o outro não. É para que cada um de nós possa se colocar ali, junto no caminho. Nós somos mais um discípulo que vai caminhando e às vezes entristecido ou desanimado por alguma situação da vida, por alguma tristeza, por alguma perda, por algum sentimento, por alguma decepção. Esse era o sentimento que pairava no coração dos discípulos. É o sentimento humano que todos nós estamos sujeitos. Nós não podemos dizer que estamos blindados. Nós não vamos sofrer. Nós não temos problema. Eu tenho fé, nada vai me acontecer. Eu tenho fé, mas a vida vai nos colocando provações para que a gente sinta a força e a presença de Deus. Não como castigo, mas como oportunidade de sentir o amor de Deus por cada um de nós. Então, coloquemo-nos no caminho. Nesse caminho que, neste momento específico, é um caminho muito, diria, parado. O nosso caminhar com Jesus, nesse momento, é um caminhar espiritual. Nesse tempo de recolhimento, de isolamento social, de cuidado com a nossa vida e com a saúde, esse caminho com Jesus se dá no coração dos nossos lares. E muitas vezes, quando necessário, aqueles que precisam desempenhar o seu trabalho essencial neste momento, é também um convite para que saia para o trabalho sem medo, mas na confiança de que nesse caminho estará caminhando com você o Cristo ressuscitado. E aqui pensava, colocando-nos nessa cena desses discípulos que ali contemplaram aquele momento tão forte e triste da morte de Jesus, eles ainda não tinham a compreensão da ressurreição. E então eles parece que percebem que o projeto não ia à frente. Decepcionou. Acabou tudo. Parece que o mal venceu, ou parecia. E então eles foram se dispersando. Todo aquele projeto anunciado por Jesus parece que não ia prevalecer, não ia adiante.
E nesse dispersar, 2 resolvem voltar àquele lugar chamado Emaús. Vão conversando pelo caminho, partilhando aquele sentimento daquele momento da paixão e morte do Senhor, toda aquela confusão na cabeça deles ao ouvir das mulheres que não viram o Senhor no túmulo, eles sem conseguir entender muito bem toda aquela realidade. Entristecidos, vão tentar refazer a vida, retomar o caminho. E às vezes, no momento de decepção, nós pensamos assim também: parece que por aqui não deu certo, vamos retomar. O que é saudável, positivo. É preciso retomar o caminho, é preciso voltar para a base, para a origem, para a retomada novamente. E nesse voltar, e nesse retomar a caminhada, eis que se coloca no caminho junto deles o próprio Cristo Senhor. E vai conversando com eles, partilhando, né? A princípio, Jesus não quis se revelar, mas queria de fato fazer com que eles percebessem a sua presença. Porque vocês estão aí caminhando tristes, desanimados, mas será que só o Senhor não está sabendo o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E então Jesus vai mostrando para eles qual era o plano, o projeto de Deus, já de certo modo revelado no Antigo Testamento, previsto, anunciado pelos profetas. E Jesus vai falando de modo tão belo e profundo, e os discípulos começam a sentir algo diferente na fala daquele homem estranho. E ao chegar ao destino, Jesus faz com que vá embora. E os discípulos não deixam ele ir. Fica conosco, Senhor. Já é tarde. A noite está chegando. Aí é importante pararmos nessa cena para pensar. Vejam, a partir da pregação da palavra de Deus, os discípulos querem aquela presença. Portanto, nós que somos pessoas de fé, somos convidados também a esse anúncio do amor de Deus, a esse anúncio da palavra do Senhor, para que aqueles que nos escutam possam também se encantar, não somente com a nossa palavra, mas com a palavra que nós estamos anunciando, com aquele que nós estamos anunciando, o Cristo Jesus. E as pessoas queiram escutar mais e mais o que nós falamos, ensinamos ou testemunhamos pela nossa vida de fé. Depois, os discípulos querem que Jesus continue com eles. Já é tarde, a noite está chegando. Se Jesus seguisse, fosse embora, se eles se distanciassem do Mestre, voltaria às trevas. A noite é esse sinal de escuridão, de trevas, de medo. Então, na ausência do Senhor, eles voltariam à tristeza, ao medo, à escuridão. Fica conosco, Senhor. A noite vai chegando. Sem a presença de Deus, o medo pode novamente querer nos apavorar. Mas na presença de Jesus, tudo é luz, tudo é novo. E essa presença que se fortalece quando à mesa Jesus parte o pão e distribui entre eles. Ali se deu a revelação completa, total. Ali eles reconhecem, segundo o evangelista, reconheceram o Senhor ao partir o pão. Quanta alegria! No evangelho do domingo passado, nós ouvimos, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E nós imaginamos quão radiantes ficaram aqueles discípulos ao perceberem a presença do Mestre ali junto deles. E depois, sozinhos, Jesus desaparece de junto deles
eles começam novamente a refletir. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava, nos explicava as Escrituras? Portanto, meus irmãos e irmãs, essa presença é significativa à nossa vida. Jesus se faz no caminho conosco. E nesse momento de provação ao qual a humanidade passa, o nosso pedido, a nossa prece deve ser essencialmente esta: fica conosco, Senhor. A noite se aproxima, ou nós já estamos aí um pouco, sem muita informação, sem saber muito bem o que se passa, o que se dará mais adiante, mas o que não diminui é a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, porque arde o nosso coração quando Ele nos fala, arde o nosso coração quando nós temos essa oportunidade, como aqui temos, de pelo menos poder acompanhar a Eucaristia. E aí pode ser que nós estejamos, vocês que nos acompanham por essa transmissão, pode estar na sua casa pensando, mas arde o meu coração de não poder estar na igreja, de não poder estar participando totalmente, fisicamente, não poder receber a Eucaristia fisicamente na igreja, participar da missa. E aí nós podemos recordar a fala do Papa Francisco, muito iluminadora, dizendo para nós assim: como é importante os meios de comunicação que nos fazem aproximar uns dos outros, através das redes sociais, através das várias formas que podemos ter pela tecnologia das transmissões, mas a nossa fé não é virtual, a nossa fé ela é real, e nós não podemos também nos acostumar e cruzar os braços, como às vezes podemos ter essa tentação. Então parece, ao mesmo tempo, que tem pessoas sentindo falta de vir à igreja, pode ser que tenha alguém dizendo: como é mais fácil o padre celebrar lá, transmitir, e eu ficar no aconchego, no cômodo da minha casa, podendo assistir simplesmente a missa de longe. E nós temos insistido tanto nessa importância da comunhão espiritual. Jesus parte o pão, distribui aos discípulos. Aqui nós não podemos fazer fisicamente, e nós então motivamos a comunhão espiritual, mas nós não podemos simplesmente nos acomodar com isso. Mas ao mesmo tempo, nesse momento em que a igreja nos pede esse cuidado com a vida, estando nas nossas casas e procurando sair ou exercer as nossas atividades de maneira essencial e específica, nós, como igreja, e quando a igreja precisa fechar as portas, nada mais é do que um sinal profético da preocupação da igreja, mais uma vez, com a vida do seu povo. Então, e aí a gente pode então novamente se perguntar: mas parece que a igreja fechou, parece que a fé está diminuindo, parece que nós estamos sem Eucaristia. Aí é preciso lembrarmos que nós somos um corpo, e quando nós que aqui estamos, em nome de toda a nossa comunidade, celebrando e assim podendo receber a comunhão eucarística, é também um sinal de que nós fazemos parte desse culto. E você da sua casa recebe também a Eucaristia quando nós aqui a recebemos. Então, que nós possamos guardar no coração essa certeza de que nossa fé não está diminuída por causa deste momento em que nós somos convidados a esse recolhimento, a essas restrições, mas nós fazemos parte de um corpo que é a igreja, do qual o Cristo é a cabeça, aquele que parte o pão e distribui a cada um de nós. Você na sua casa
unido à sua família, sinta essa presença e reze confiante. Fica conosco, Senhor, porque vós, conforme cantamos no Salmo, me ensinais o caminho para a vida. Junto de vós, felicidades grandes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas preces. Após cada prece, iremos rezar. Vinde ficar conosco, Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a Igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Deus, em meio a um quadro tão caótico e confuso, ao qual o povo brasileiro tem vivenciado nos últimos tempos, nos últimos dias, nós te pedimos, vem ficar conosco e ajudai-nos a perceber a sua presença reconfortante e encorajadora para a nossa vida, para a nossa missão de cuidar e preservar a vida como dom. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja, a quem trazemos as nossas ofertas.
Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Raimundo, Teresa da Silva Andrade, Maria da Silva Santos, Ruth Nicolau, Augusto Maciel, e todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém, Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, irmãos e irmãs, se caminhamos porventura pouco tristes e angustiados, cultivemos no coração a certeza de que o Cristo se coloca no caminho conosco para nos fortalecer, nos encorajar na missão. Nós queremos hoje louvar a Deus. Ontem foi aniversário do Lucas Muniz, hoje é aniversário do Lucas Vilela. Então nós vamos agradecer a Deus o dom de suas vidas, né? E em comunhão com todos os irmãos aniversariantes que não puderam estar aqui, nós vamos cantar os nossos parabéns e agradecer a Deus o dom da vida de todos nós. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os aniversariantes! Então nós vamos cantar consagrando a vida deles, a nossa vida, oferecendo a vocação de cada um que se coloca a serviço, à disposição do Senhor. Oh, minha
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.